pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai falar sobre várias coisas que andam acontecendo no Japão e como que isso acaba de uma forma ou de outra interferindo também na recepção da notícia da morte, do assassinato, né, do ex-premier Shinzo Abe ao redor do mundo e no país em específico. Bom, pessoal, como vocês estão vendo, a gente ainda tá... eu tô de mudança, na verdade, ainda aqui em Campinas, mas a gente, por causa disso, eu ainda não consegui montar 100% aqui o nosso cenário do canal, mas eu espero que para quando a gente consiga, né, 2.000 pessoas inscritas aqui no canal, que a gente está bem pertinho, eu consiga montar aqui um cenário bem legal, bem interessante para que a gente possa continuar os nossos vídeos. O tema de hoje, ele vem muito de uma discussão que a gente já fez aqui no canal, com relação não só às grandes potências ao redor do mundo, mas o momento que a gente está vivendo hoje em dia ao redor do mundo, né? E a gente está vendo também, de uma forma ou de outra, esse impacto da guerra da Ucrânia em outros movimentos. A gente já falou aqui no canal, e eu sempre bato nessa tecla, porque cada vez mais que o ano passa, a gente vê isso, né? A gente falou lá no final do ano passado, na verdade, na nossa retrospectiva, que 2021 marcava o início de um novo momento no cenário internacional. E qual que era esse momento? A gente falava lá como que 2021 demonstrava a necessidade da gente pensar no fim das exceções territoriais. Bom, vamos lá. O que são essas exceções territoriais? São questões territoriais mal resolvidas entre os países, que foram sendo levadas de uma forma ou de outra ao longo dos últimos 30 ou 40 anos e que agora, de uma forma ou de outra, irrompiam, né? A gente fala com relação a isso quando a gente observa o golpe lá em Myanmar, em 2020 ainda, a guerra na Etiópia que aconteceu que começou em 2021 e ainda não acabou, que diz respeito, né, à relação entre governo unitário e governo federal lá no país. Mais recentemente, obviamente, a questão do Donbás, né, e a invasão da Rússia à Ucrânia agora em 2022. E o Japão não deixa de ser um dos países envolvidos nesses processos como um todo, né? E o tensionamento da realidade no país leva também a gente a fazer algumas interpretações sobre o assassinato nesse crime político cometido no dia de hoje contra o Shinzo Abe, que já foi o primeiro-ministro do Japão, na verdade o mais longevo primeiro-ministro do Japão no século XXI e desde a Segunda Guerra Mundial, né? Então, vamos lá, vamos por partes para a gente tentar entender de uma forma ou de outra essas exceções territoriais e por que a figura do Shinzo Abe ela é tão importante. O Abe foi um dos primeiros políticos conservadores do Japão a levantar a necessidade do país ter suas forças armadas próprias, né? Se a gente for recuperar lá a história de formação do Estado moderno japonês, a gente vê um misto, né, de continuidade e de exceção, de alteração, de rupturas, que foi a forma a ser resolvida no Japão depois da Segunda Guerra Mundial. Basta a gente lembrar que o Japão não só fez parte do eixo, né, ou seja, esteve alinhado com a Alemanha nazista, com a Itália fascista, mas também com Romênia, com outros países, né, de tendência totalitária de direita, digamos assim, durante a Segunda Guerra Mundial, mas o Japão também foi o único país do mundo a ser atingido por bombas atômicas enquanto um processo bélico, né, dentro do escopo de um conflito militar entre países soberanos. Eu falo isso porque a gente tem também outras regiões do mundo onde foram testadas bombas atômicas, né, e que sofrem com os efeitos disso, mas isso não dentro de algum conflito militar ou de algum tipo de atuação bélica, né? Bom, feita essa consideração, a gente tem que lembrar como que o Japão foi constituído depois da Segunda Guerra Mundial, nesse misto de ruptura e continuidade. O próprio imperador, né, que foi um dos responsáveis pela execução da Segunda Guerra Mundial, manteve a sua posição
O Japão continua como um império depois da Segunda Guerra Mundial, ainda que o monarca assuma, de uma forma ou de outra, responsabilidades puramente simbólicas, né? Ele é o chefe de Estado, mas ele não tem funções executivas, né? É mais uma representação do país como um todo. Dentro desse esquema, o primeiro-ministro acaba assumindo várias responsabilidades, mas o Japão, assim como a Alemanha, assim como a Itália, foi ocupado por tropas ocidentais, por tropas aliadas, na verdade, como um todo, né? E o processo de reestruturação, né? Não só de reconstrução. Quando a gente fala de reconstrução pós-Segunda Guerra Mundial, a gente tende a dar uma ênfase muito grande na parte econômica, né? No processo econômico, mas a reconstituição dos estados também é um aspecto muito importante. E, diante da realidade do Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente pode comparar a realidade japonesa com a realidade alemã, por exemplo. Né? A Alemanha, que até 2006, por exemplo, não pôde exercer o seu direito a ter forças armadas como consequências ainda da guerra. Então, num sentido externo, a gente tem que o Japão é um território excepcional até hoje. E o Shinzo Abe, um conservador de direita, teve um papel muito significativo no século XXI, principalmente a partir do seu segundo mandato. Ele teve um primeiro curto mandato enquanto primeiro-ministro entre 2006 e 2007, mas em 2012 ele retorna ao poder lá no Japão e ele permanece durante quase 4 mandatos. Ele vai de 2012 até 2020. Muito recentemente ele abandona o cargo, né, sai, enfim, da liderança do Partido Conservador lá no Japão e passa a ter funções políticas não executivas. Né? O que acaba acontecendo? No século XXI, algumas mudanças importantes colocam em xeque essa situação do Japão enquanto um território excepcional. Né? O Japão, como eu disse, não podia ter forças armadas como resultado dos acordos de paz pós Segunda Guerra Mundial, mas também existem algumas outras exceções territoriais lá no Japão que vão ter um impacto muito importante para a conformação da sociedade japonesa atual. Né? Como, por exemplo, o reconhecimento de identidades regionais, mesmo dentro da população nacionalmente japonesa, como é o caso da região de Okinawa, mas também o reconhecimento de um grupo indígena dentro do território japonês, que é o caso dos Ainu, mais ao norte, né, na ilha de Hokkaido. Então você tem aí um ajuste da sociedade japonesa, obrigatoriamente, não só aspectos tecnológicos, aspectos de economia de ponta, mas também uma necessidade de revisitar a sua própria constituição territorial. E nesse escopo, o Shinzo Abe teve um papel muito importante em fomentar a existência de forças armadas. Ele foi um dos primeiros ministros que mais puxou a questão de que o Japão precisava se rearmar no século XXI, sobretudo em razão da expansão chinesa. A gente ainda está devendo um vídeo, eu sei, mas um vídeo sobre o Indo-Pacífico. Né? O Japão é um dos principais propositores dessa nova ideia de região no mundo chamada de Indo-Pacífico. Né? Uma região que não seria mais apenas o Oceano Índico e o Oceano Pacífico separados, mas uma região geopolítica consolidada pelo governo dos Estados Unidos a partir de 2018, mas sobretudo agora com o governo do Joe Biden, de que não haveria uma distinção geopolítica entre as dinâmicas do Oceano Índico e do Oceano Pacífico, que constituiriam mais ou menos um triângulo, né? Com a Arábia Saudita, né? Então seriam 4 pontos, né? A Arábia Saudita, a Índia, a Austrália e o Japão. Né? As dinâmicas desses países relacionadas com a ascensão da China e a possibilidade da sua reunificação territorial envolvendo também a anexação de Taiwan. E aí entra importante, né, das exceções territoriais japonesas, que são os efeitos da ocupação e dos crimes de guerra cometidos pelos japoneses durante a sua presença na Segunda Guerra Mundial em regiões da Ásia-Pacífico, incluindo, mas não restritas apenas, as Filipinas, as Coreias, né, a Península da Coreia, anteriormente à invasão japonesa, um país unificado, a China e outras regiões ali do Pacífico, Vanuatu, Palau,
a possibilidade, inclusive, deles chegarem no norte da Austrália, que foi um aspecto muito importante e que teve um tratamento das populações nativas extremamente prejudicial. Isso é importante para a gente lembrar que o Shinzo Abe ele era nacionalista, ele não era só de direita, ele era também nacionalista, também fomentava, por exemplo, a visita a templos que comemoravam os chamados heróis, entre aspas, da Segunda Guerra no Japão. Né? Isso em contraponto a demandas históricas da Coreia e da China de reconhecimento do Japão dos crimes que foram cometidos pelos agentes imperiais durante a Segunda Guerra Mundial. Né? Então o que a gente começa a perceber? Né? Que não só se trata da questão de ter ou não ter forças armadas, afinal de contas o Japão tem forças de autodefesa, né? Ou seja, o Japão não tem forças armadas para atacar outros países, mas ele tem um tipo de força que é aquilo que a gente chama de constabulária, né? Entre a força policial e a força militar, que tem capacidade de defender o território caso haja alguma invasão. Mas também as disputas mais recentes do Japão com outros países ali na região, sobretudo no entorno de algumas ilhas. O mais clássico são as Ilhas Senkaku, que são disputadas também com a China. É um conjunto de rochedos ali no mar entre a China e o Japão, que são disputados por esses dois países, da mesma forma como várias ilhas são disputadas entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Mas desde o desenvolvimento dos mísseis nucleares norte-coreanos em 2016, né, mais do que a bomba nuclear, mas os mísseis, com capacidade de mandar esses armamentos para longe, o que a gente acaba observando de uma forma ou de outra é uma preocupação cada vez maior do Japão com relação ao escalonamento de conflitos regionais. E aí o Japão se encontra de uma forma ou de outra diante de uma realidade em que a estagnação econômica é crônica no país, ainda que seja um país muito rico, né? Ele é um país que não cresce, pelo menos desde os anos 90. A gente tem essas disputas territoriais mal resolvidas de pequenas ilhas com a China, o que pode envolver a atuação da China no futuro com relação a essas ilhas quando for reunificar o seu território com Taiwan, que é a previsão aí dos americanos e tudo mais que vai acontecer essa invasão, num futuro próximo, mas também num outro momento, acho que esse é um ponto bem importante para a gente pensar, o fato de que o Japão disputa com a Rússia as Ilhas Kurilas. Né? São algumas ilhas ao norte da ilha de Hokkaido que vão em direção às Ilhas Sakhalinas e que estão em disputa com a Rússia desde a Guerra Russo-Japonesa de 1905. Qual que é a grande questão aqui? Ao longo dos últimos anos, o Japão vem enfrentando uma turbulência perfeita, né? uma tempestade perfeita, em que a estagnação econômica vai se somando à crise nuclear de Fukushima de 2011, depois do tsunami, né, que a gente teve aí a necessidade do país de repensar a sua estrutura econômica, o seu distanciamento com relação aos países ocidentais, um distanciamento geográfico, que não era um problema até que a China começa a assumir o controle da coordenação das linhas marítimas que passam principalmente ali pela Malásia, né, pelo Estreito de Malaca e alguns outros estreitos ali na região que estão dentro da lógica da Belt and Road, né, da iniciativa de infraestrutura da China, mas também um Japão que vai se vendo cada vez mais isolado economicamente também. Os processos de Fukushima, por exemplo, fazem com que o Japão hoje seja um dos maiores importadores de gás natural, porque ele já não pode mais contar tanto com as suas usinas nucleares dentro do país. E somada à crise climática, que traz consequências tremendas, principalmente em termos de segurança alimentar para o Japão, a instabilidade com relação à China se soma à instabilidade com relação à Coreia do Norte, com relação à Rússia, e um abandono dos Estados Unidos com relação a essas questões securitárias especificamente japonesas. Um abandono que começa no governo Trump, mas que vai se aprofundando também à medida em que o governo Biden vai tomando controle da política externa norte-americana e vai se preocupando cada vez mais só com a Rússia e com a China em termos eurasiáticos e não necessariamente em termos de proximidade com o Japão. Isso demonstra, de uma forma ou de outra, como que esse crime político, que foi o assassinato do Shinzo Abe, faz com que a gente pense, né, a relação entre as escalas. O Freud tem um texto, né, o Sigmund Freud tem um livro, acho que nem tá aqui, deixa eu ver. Achei, tá aqui. Chamado O Mal-Estar na Civilização, né, aqui.
nessa versão da editora Penguin, companhia, né, aqui do Brasil, em que ele destaca de uma forma ou de outra o papel que tem esses tensionamentos, não é? Essa coisa meio difusa, mas em que está tudo bem, mas não está tudo bem. Né? E esse é um aspecto importante para a gente pensar como motivador de crimes políticos e de atos extremistas, para a gente ficar atento com relação àquilo que pode acontecer. Tragédias como essa, mas também as tragédias de assassinato em massa nos Estados Unidos com o uso de armamento pesado, ataques na França, na Alemanha, na Suécia, na Noruega, enfim, dizem respeito à forma como a gente recebe essas mudanças em diversas escalas do nosso mundo. Não apenas uma crise, mas como dizem vários analistas, né, a somatória dessas crises na nossa própria existência. Tá bom, gente? Esse vídeo foi bem freestyle, só fui colocando algumas coisas interessantes aqui pra gente prestar atenção e tentar entender como que isso vai evoluindo ao longo do tempo, tá bom? Um abraço e até semana que vem.